Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Mais um momento de meditação da Palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. Porém, antes peço que você compartilhe, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que o YouTube ele divulgue, ele expanda mais o alcance desses vídeos. Que Deus abençoe a você e toda a sua vida. Existem textos na Bíblia que são de difícil interpretação. O apóstolo Pedro, ele, em uma das suas epístolas, ele se referindo aos escritos do apóstolo Paulo, ele diz que há textos de difícil interpretação. No entanto, a maioria dos textos da palavra de Deus são muito claros. São claros. Não é de fácil interpretação. E quando nós, ao lermos, ao estudarmos, ao meditarmos na palavra de Deus, clamamos, convidamos, solicitamos a presença do Espírito Santo de Deus, que é o intérprete da palavra de Deus para nós, aí a coisa fica mais fácil. Eu quero destacar um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 13 e 14, que fala sobre a unção de Davi, a unção de Deus sobre Davi e a retirada da unção de Deus na vida de Saul. Para quê, irmãos? Para mostrar que uma vez ungido, não é ungido para sempre. Porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele nos chama, nos capacita, mas Ele espera de nós que nós nos mantenhamos no lugar da chamada, no lugar da promessa, ou seja, na presença dEle, que nós nos mantenhamos fiéis a Ele. A gente tem observado muito isso, eu observo muito isso na vida de líderes da igreja. Seja desde o período bíblico até os nossos dias. Homens que Deus chamou, preparou, capacitou, mas que, pela tendência do seu coração, do coração humano, se desviaram. E Deus retirou deles a unção. Nos dias atuais não é diferente. Nós temos muitos pastores, muitos líderes famosos da igreja hoje, inclusive presidentes de convenções, presidentes de igrejas, homens que estão aí na mídia, homens que são aplaudidos, ovacionados pelo povo, mas que há muito tempo Deus retirou a unção deles. Quando Deus retira a unção, significa que Deus tirou a graça, o amor, a misericórdia, a comunhão, tudo Deus retirou, tudo que diz respeito a Deus, Deus retirou daquela pessoa. Foi assim com Saul e tem sido assim na vida de muitos líderes da igreja da atualidade aqui no Brasil. O texto diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 13, capítulo 16, versículos 13 e 18. Versículo 13 disse: E Samuel ungiu a Saul, rei sobre Israel, e a unção do Senhor veio sobre Davi. Está chovendo aqui. E o versículo 14 diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a atormentá-lo um espírito mau. Ora, irmãos, a retirada da unção de Deus da vida de qualquer homem significa dizer que este homem perdeu a direção de Deus. Ele pode até continuar, como Saul continuou, com a liderança do povo, com a liderança humana, mas totalmente fora da direção de Deus. E assim estão vivendo muitos líderes, muitos pastores, e com isso as igrejas sofrendo muito. Mas o Deus que foi o Deus de Davi, o Deus de Saul, Deus que colocou a unção, o seu espírito sobre Davi e retirou de Saul, ele ainda continua agindo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a igreja, que Deus nos guarde dos líderes que estão à frente da igreja, contaminados pelo pecado de Acã, contaminando o púlpito da igreja, o altar, muitos transformando o altar em um picadeiro de circo e transformando a igreja em um ambiente de comédia, em um ambiente de engano, de mentira. O Deus de Saul, o Deus de Davi, o Deus que chamou Saul, que o escolheu, porque dizem que Saul não foi, que Saul caiu porque não foi escolhido de Deus. Foi sim, o povo pediu naquele momento e Deus constituiu um rei, assim como Davi também foi chamado por Deus, capacitado por Deus, ungido por Deus. E Davi errou muito. Davi, com aquele pecado, aquele adultério, aquele homicídio, Davi pagou o preço, um alto preço até o último dia de sua vida. Mas Davi tinha um diferencial. Davi não era soberbo como Saul, que morreu na sua soberba. Davi era um homem que tinha prazer em adorar a Deus, era um homem que pecava, errava como qualquer um, mas corria aos pés do Senhor, rasgando as suas vestes, se humilhando, chorando, buscando o perdão de Deus. Saul não agiu assim. E muitos pastores
São homens soberbos, prepotentes, arrogantes. Mas, senhores, talvez ainda haja esperança para os senhores. O Deus de Saul, o Deus de Davi, ele continua o mesmo Deus, ele não mudou. Ele está de braços abertos esperando os senhores se retratarem, os senhores se arrependerem, mudarem de comportamento. Porque se não mudarem, morrerão no seu pecado. E o caminho é a perdição. Não sou eu, Giovanni Cardoso, e ninguém tem essa autoridade para dizer que alguém morreu e foi para o inferno. Mas temos a autoridade de dizer que aqueles que partem no pecado, da soberba, da arrogância, da prepotência, do roubo, do furto, do engano, da mentira, se partirem assim, com certeza, lá na glória, não chegarão. Partirão sem Deus, sem paz e sem salvação. Líder, pastor, abre os olhos, porque quem sabe, talvez ainda haja esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.